Futebol às 5. Olá, sejam bem-vindos a mais um Chá e Futebol às 5. Hoje vamos falar uma vez mais sobre o tema da arbitragem e para isso tenho connosco duas excelentes convidadas. São elas Tânia Patrão e Eduarda Silva, da Associação de Futebol de Braga, mais concretamente da Associação de Árbitros de Braga, e queremos ter aqui o olhar feminino sobre a arbitragem, acima de tudo, e também falar um bocadinho do vosso percurso até agora, como é que iniciou esta vossa paixão, porque não é muito comum termos árbitras no mundo, num clube de homens, que o futebol ainda é um pouco um clube de homens, ou seja, nós queremos trazer um pouco o olhar feminino para o mundo do futebol. Pode ser? Sim. Bem-vindos ao Atleta Canal, é um prazer receber-vos cá e vamos falar um bocadinho sobre futebol, sobre arbitragem, sobre algo que vocês gostam e dominam, portanto acho que vai ser uma conversa boa e qual que vocês vão dar aqui muitas cartas. Sim. Então a primeira pergunta é inevitável e tenho que começar, como é que começou esta vossa paixão pelo futebol? Se calhar começamos pela Tânia, está mais próxima, e depois avançamos para a Eduarda, pode ser? Sim, a paixão pelo futebol eu acho que sempre tive, porque desde pequenina ia ao estádio, ia ver muitos jogos com o meu pai e com o meu irmão, e acho que a paixão pelo futebol sempre esteve cá. A paixão pela arbitragem surgiu muito tempo ainda depois, porque geralmente eu ia ver o futebol, mas a parte da arbitragem, o árbitro, passava um pouco ao lado, de certa forma. Foi quando uma vez estava a ver um jogo, que até era um jogo no Jamor, e o meu primo fez o convite aos meus outros primos para irem para tirarem o curso de árbitros. E eu, naquela altura, pensei, porque é que eu, mulher, não posso também tirar o curso? E dirigi-me à Associação de Futebol de Braga na altura e inscrevi-me. E quando foi a primeira formação, sentei-me e a primeira coisa que fiz foi mandar a mensagem, olha, estou aqui. Ao primo. E parece que 8 anos depois ainda continuo aqui, por isso deu certo. Ou seja, basicamente foste provar que eras capaz e gostaste. Sim. E acabaste por ficar até agora e vais Exatamente. continuar. Sim. Espero continuar por muitos anos. Muito bem. E tu, Eduarda? É assim, o meu pai foi árbitro de futsal, aqui também em Braga, mas nunca me tinha incentivado a tirar o curso, nem nada do género. Foi uma altura que eu fui ver um jogo da seleção e pensei assim, eu já gostava de futebol, mas não tinha jeito para jogar e pensei assim, como é que eu posso estar ligada a este desporto não conseguindo jogar, não é? E então lembrei-me, olha, vou tirar o curso. E na altura ninguém se acreditava, a minha mãe dizia, tu vais tirar o curso daqui a uns meses, já sais. Mas eu não saí, não é? Persististe? E também já não são 8 anos, são 7. Sou árbitra e gosto do que faço. Muito bem. Quais é que foram as vossas maiores dificuldades quando decidiram ingressar pelo mundo da arbitragem? Sentiram assim alguma adversidade inicial que foi mais difícil de superar? Eu acho que sim. Sentimos, porque o facto de lidarmos com homens, e tanto eu como a Tânia, viemos muito novas para a arbitragem e temos que lidar com homens mais velhos, há sempre, apesar deles nos tentarem acolher e assim, há sempre um bocado de preconceito, porque é preciso muito trabalho para nos conseguirmos afirmar. Porque independentemente do que digam, eu acho que os homens acham sempre que são melhores árbitros que as mulheres. Eu, por acaso, também partilho da opinião da Eduarda. Sinto que tive de trabalhar, se calhar, o dobro para provar, para nos afirmarmos aqui no mundo do futebol. No entanto, uma coisa muito positiva é que eu sinto que o futebol de há 8 anos atrás e o futebol atual nos acolhe de forma muito diferente e de forma melhor. Ou seja, que nestes 8 anos houve um progresso. E eu acho que é isso que nos devemos agarrar e é por isso que estas entrevistas e mostrar que também há mulheres e mulheres na arbitragem faz muita falta para que as próximas a chegar não tenham as mesmas dificuldades do que nós. E mesmo falando com as árbitras mais antigas, tiveram ainda o dobro das dificuldades que nós tivemos. Mas também acho que é preciso, é mais difícil, mas se trabalharmos chegamos lá, porque tanto eu e a Eduarda conseguimos ter um percurso 7, 8 anos e com pessoas que depois nos acolheram e que nos mostraram e que nos ensinaram, acima de tudo. Eu acho que isso é muito importante.
Ou seja, vocês começaram mesmo muito jovens, vocês estavam a falar aqui em off, 14, 15 anos, por aí mais ou menos. Sim. E, ou seja, também apanham um bocadinho a fase em que vocês também ainda estão a construir a vossa personalidade. Ou seja, a construção do vosso caráter. De certa forma, a arbitragem também contribuiu para que vocês conseguissem adquirir mais faculdades para o futuro, preparar-vos para a vida, no sentido em que também vos deu mais ferramentas para vocês conseguirem lidar com mais adversidades durante a vossa vida. Ou seja, fez parte do vosso crescimento e da vossa personalidade hoje. Acham que foi importante ter entrado para a arbitragem naquele momento? Eu acho que se não fosse árbitra, não era nem metade da pessoa que sou hoje. Porque eu era ainda agora sou tímida, mas agora muito, muito, muito melhor, porque eu acho que em qualquer profissão que nós tenhamos, lidar com as pessoas é o mais importante, porque as pessoas são todas diferentes e no futebol lidamos com pessoas diferentes e em situações de tensão, de certa forma, resultados incertos, nós às vezes pensamos que somos só nós que temos objetivos e que estamos a ser observados, mas os jogadores também estão a lutar pelo lugar na equipa, é muita pressão em cima. E são em situações assim de pressão que nós também aprendemos a lidar com os jogadores. E eu falo por mim, na minha atividade profissional e mesmo na faculdade, etc., ajuda-me muito porque eu sei perfeitamente como lidar com os mais diferentes tipos de pessoas. E depois também me ajudou a perder esta timidez, porque eu ia com pessoas que nem conhecia e tinha um jogador a reclamar-me à minha frente e eu tinha de reagir. Se calhar primeiro não reagia muito, ficava parada, mas depois já ia começando a falar com eles e eu acho que isso é muito importante. Muito bem. E a tua perspectiva, Eduarda? Eu realço o que a Tânia disse, porque sem dúvida que a arbitragem nos torna pessoas muito mais competentes em todas as vertentes da nossa vida, quer profissional, quer com a nossa família, porque acho que o facto de tão novas termos que liderar e controlar jogadores mais velhos, com mais experiência, homens, nos dá umas capacidades para depois nós enfrentarmos diversas situações na vida. Eu acho que as competências que nós adquirimos na arbitragem, dificilmente outras pessoas com a nossa idade, que não são árbitros ou árbitras, as têm. Porque tão jovens e com tanta habilidade para comunicar e para controlar é uma coisa rara de se encontrar. E acho que também é parte da responsabilidade, porque a Eduardo começou com 14, eu comecei um ano mais tarde com 15. Nós tínhamos horários para cumprir, tínhamos treinos para ir e de certa forma arbitrar também nos traz uma certa responsabilidade, porque nós estamos lá e estamos a definir de certa forma aquele jogo. Exatamente. E as decisões que nós estamos a tomar e dá-nos essa responsabilidade que depois se repercute para o resto da nossa vida em todas as tomadas de decisões que tenhamos. Eu, pelo menos, sinto que sou uma pessoa muito mais focada nos meus objetivos por causa da arbitragem. Claro, e vocês têm que tomar imensas decisões durante um jogo. Sim. Mas agora vamos estabelecer aqui a ponte, já que vocês falaram na parte de estudar. Eu sei que vocês também ainda estudam. E eu queria também perceber como é que é conciliar a parte de estudar, arbitrar, tudo em simultâneo. É fácil gerir todo esse processo? Calculo que não, mas deem-me um bocadinho também o vosso feedback relativamente a isso. É assim. Não é fácil. Acho tanto por mim como a Tânia não é fácil, mas mais uma vez temos a prova de que às vezes dedicar todo o nosso tempo ao estudo não significa que vamos ser melhores ou piores alunas, porque acho que lá está também uma coisa que a arbitragem nos deu foi a capacidade de organizarmos o nosso tempo e de sabermos lidar com o erro. Se calhar outras pessoas que estão totalmente focadas no estudo, às vezes tiram uma pior nota ou qualquer coisa do género e não sabem lidar com isso, ou dedicam a maior parte do seu tempo, mas depois também não é tempo produtivo. E nós adquirimos essa capacidade de organizar o tempo e saber que, apesar de ser reduzido, tem que valer a pena aquele tempo para uma coisa, para outra, e conseguimos organizar tudo, entre estudos, família, arbitragem. Vida pessoal. Sim. Pois é. Acho que a vida pessoal é aquilo que se torna mais difícil e aquilo que abdicamos mais. Eu também concordo com o Eduardo em termos de organização. Eu tive agora o exemplo do Covid, em que nós não tivemos jogos durante alguns períodos e eu senti que estudava pior, porque tinha mais tempo para estudar e então facilitava mais e ocupava, se calhar, o dobro do tempo para estudar aquilo que eu estudava em metade.
Eu acho que a organização é aqui a chave. Eu tenho, sempre no início da semana, faço o meu calendário semanal, sei quando tenho de estudar e sei quando tenho de arbitrar. E não gosto de misturar, porque eu costumo dizer que se eu não consigo fazer as duas coisas bem, não faço. E então, o fim de semana é para a arbitragem e não pego num livro e digo que estes 2 dias sou árbitra. Porque se eu vou arbitrar um jogo e estou a pensar em como funciona várias partes, Podes dar um exemplo? as trocas gasosas no pulmão, isto não vai funcionar. E então é muito por aí, acho que é focarmos. E eu costumo dizer que sou uma mulher de muitas paixões, eu gosto de ter muita coisa que gosto e gosto de viver e de experimentar coisas novas. Claro que muitas vezes com o tempo aqui é o meu maior problema, que ela sabe que às vezes estamos para marcar coisas e eu nunca tenho tempo. Porque, Só são 24 horas por dia, não é? Exatamente. Mas é aquilo, são opções e o mais importante é que sou feliz a fazer aquilo que faço. Ou seja, de certa forma também a arbitragem também vos ajuda, traz-vos esse entusiasmo e essa vontade. E também realça aqui a questão de gerir e saber lidar com as frustrações. A parte de errar, porque um árbitro é óbvio que erra, nós jogadores também erram, toda a gente erra, e se calhar isso é a parte fundamental que ajuda a conseguir gerir esse conflito interno que todos nós temos, não é? Com as nossas frustrações. Sim. E é algo que acho que é importante realçar, muito sinceramente. Normalmente quando o árbitro erra, é toda a gente a assobiar, mas quando, por exemplo, um jogador erra, é toda a gente a bater palmas, a dizer bora lá, na próxima sai melhor, mas ao árbitro é completamente o contrário, ou seja, lidar com o jogador, na forma de um jogador e na forma do árbitro não tem nada a ver, porque enquanto um erra é motivado, o outro erra e é castigado. Rebaixado. Sim, rebaixado, exatamente. Não diria melhor, exatamente. É quase uma guarda-redes, não é? Falha um lance, deitou tudo por água abaixo, não é? E vocês... Pode ter defendido 10, mas deixar entrar ao decisivo, não importa que tenha defendido 10. Apaga a memória, não é? E é um bocadinho também o que acontece com vocês. Vocês sentem que, por exemplo, quando estão a arbitrar, são um elemento fundamental do jogo, mas que nunca têm adeptos. Vocês basicamente podem tomar as decisões mais corretas, vai haver alguém sempre que vai criticar, que nunca está de acordo, e vocês tomaram a decisão mais correta possível, a maior parte das vezes. E sentem, isso também é frustrante? No início, acho que sim, mas agora, eu falo por mim, não. Porque se eu estiver bem com a minha consciência, independentemente de ter pessoas que gostem ou concordem ou não concordem, isso não vai influenciar o que está na minha cabeça. Se eu tiver consciência tranquila. Sim, sim. Eu acho que agora também sou mais, no início frustrava-me um pouco, mas agora também sou mais consciente e sei aquilo que faço, porque muitas vezes faço bem e se é contra uma certa equipa, vou estar sempre a fazer mal. Mas, mas eu sei que faço bem e acho que especialmente os elementos da equipa técnica, no final, vêm falar connosco que se nós lhes explicarmos mesmo as coisas, eles acabam por perceber. E eu, ultimamente, o que tenho feito é falado mais com eles, explicado mais as decisões, porque eu noto, especialmente aqui, mais em termos de distrital, que há regras que eles não sabem tanto, porque estão sempre a alterar ano a ano e que depois acabam por cair em cima de nós. Eu agora sou mais pedagógica com os elementos do banco técnico. Exatamente, é a palavra. E como é que é o processo de treino de um árbitro? Ou seja, um jogador nós conseguimos perceber facilmente um treino, ou seja, treina remates, treina livres, treina passes. Ou seja, um árbitro, como é que treina o seu processo, aquelas questões mais técnicas? Como é que é o processo de treino de vocês? Eu acho que muita gente acha que os árbitros nem treinam, mas ninguém sabe, o processo está atrás. Nós temos sempre treinos 2 vezes por semana e agora na federação temos uma vez que é trabalho técnico, ou seja, que é simulações de lances e nós termos de decidir o cartão, termos de decidir se é penalti, se é fora, se é dentro, simular situações de jogo, eu acho que é muito importante. E depois também temos a vertente da velocidade e de treinos mais de resistência. Parte física. Condicionamento físico. Temos os dois, mas se eu disser que esses dois não chegam, o árbitro faz trabalho adicional, muito trabalho de força para complementar. Sim, e para além disso temos esses 2 treinos e também temos outro género de treinos, digamos que não são tão práticos, mas é análise de vídeos, fazemos testes sobre leis de jogo regularmente ao longo da época, tudo isso são treinos, quer seja treinos de análise de lances, que nos preparam para o jogo. Ou seja, vocês veem vídeos de lances disputados? Já ocorreram, sim. E depois aí, se fossem vocês em campo,
o que é que davam a vossa decidíamos. decisão. Sim. Exato. Nós temos chamamos-lhe uma atividade semanal que é promovida pela Federação e também há alguns distritos que fazem, que são 4 lances semanais em que nós temos de escolher a vertente técnica, não é? Se é pontapé livre, se não é nada, se é penalti, e também a vertente disciplinar, que eu acho que é também importante realçar porque há muita gente que não sabe que nós fazemos este trabalho. Sim. Para além disso, temos uma vez por mês um teste de leis de jogo para nos mantermos ativos. Todos os meses vocês têm um teste? Sim. Sim. E para além disso, temos por ano 2 vezes as nossas provas, que é mais um teste e mais umas provas físicas. E então acho que muita gente não tem esta noção. Ou seja, Do só em back-office. testes vocês têm Perdemos imenso tempo, Sim. basicamente dedicam imenso tempo só para testes, fora o tempo que vocês têm que estudar, não é? Fora daquele âmbito, não é? Vocês em casa têm que fazer um trabalho de casa, aquele trabalho de estudo, ou seja, é bastante difícil e eu acho que é mesmo isso, as pessoas não têm noção do tempo necessário que vocês despendem para conseguirem fazer a vossa função Sim. com a máxima eficácia. Sim. Por isso é injusto quando alguém está na bancada a criticar quando vocês tomaram a decisão mais correta. Sim, sim. E às vezes quando tomamos a decisão errada, acho que a pessoa que fica mais frustrada somos nós próprios. Portanto, mesmo estarem, é aquela questão do erro. Eu acho que ninguém gosta de errar, muito menos nós, sabendo que vamos ter um impacto considerável. Sim, vocês, lá está, conseguem interferir num lance capital, é sempre decisivo para um jogo e vocês têm essa decisão a tomar e às vezes é difícil, não é? Sim, sim. Vocês não se recordam daquele sentimento mais presente em vocês quando apitaram o primeiro jogo? Não se recordam? Eu acho que foi confusão, se calhar impotência, porque é uma realidade totalmente diferente, especialmente no primeiro jogo a apitar, mesmo como árbitro principal, porque nos de linha nós temos sempre a ajuda do árbitro que nos vai auxiliando. Eu lembro que no meu primeiro jogo a arbitrar e não usávamos sistema de intercomunicadores, Sim. senti-me perdida, mesmo perdida no primeiro jogo, para ser sincera, porque estamos habituados a estar na linha e estar ali no meio da confusão toda, mas depois é com treino e com hábito e agora é o que mais gosto de fazer é arbitrar. Isto, Ser árbitro principal. sim, de longe. Ou seja, basicamente um árbitro começa sempre fiscal de linha, Sim, bandeirinha. geralmente sim, porque tem mais a ajuda do árbitro. De certa forma, não é que o trabalho seja mais fácil, porque para mim o fora de jogo não há decisão mais difícil em campo do que o fora de jogo. Estava a pensar precisamente nisso. O fora de jogo é... Eu costumo dizer que ainda bem que sou árbitra, que não sou assistente, que fiquem vocês com o fora de jogo. Vamos dividir, não é? As tarefas. Porque para mim é a decisão mais difícil no futebol. E tu, Eduarda, ainda te recordas da primeira vez que recordo. apitaste? E acho que, ao contrário da Tânia, o que me custou mais foi mesmo o primeiro jogo como assistente, porque estava mesmo nervosa, não fazia ideia do que é que me iria esperar e depois como fui fazendo alguns como assistente e já fui vendo e aprendendo, depois quando cheguei à árbitra principal também tive a ajuda dos meus colegas, levei comigo árbitros experientes e sem dúvida que o facto do meu primeiro jogo enquanto árbitra principal ter sido uma boa experiência, não tive aquele sentimento de tão perdida como a Dani porque eles estavam ali um bocado a orientar-me e isso deu-me muito ânimo para continuar. Facilitou a tarefa. Sim. E sendo uma boa experiência à primeira vez, Sim. não é? Ou seja, facilita e consegues ter aquele ânimo Sim. para o próximo jogo. Muito bem. Mas agora eu acho que também é importante colocar-vos esta pergunta. Qual é que é a vossa estratégia para lidar com tanta contestação ao longo de um jogo? Ou seja, vocês têm que se preparar mentalmente para isso, porque calculo que seja bastante exigente. Sim. A minha estratégia é respirar fundo. É a estratégia que eu mais utilizo. Porque é realmente isso que temos que fazer, é ignorar a maior parte das coisas que nos dizem, respirar fundo para conseguir, mesmo que as pessoas venham nervosas para cima de nós reclamar, nós temos que saber, digamos, baixar o nível de nervosismo. Porque se eles estão nervosos e nós respondemos também nervosas, aquilo escala. Portanto, acho que o mais importante é nós mantermos mesmo calmas, focarmos no que estamos a fazer. Às vezes comunicação de equipa também ajuda para nos acalmarmos e mantermos-nos focadas, que estamos a fazer um bom trabalho, para quando nos vierem contestar ou dizer alguma coisa, nós conseguirmos responder calmamente. Eu também partilho da opinião da Eduarda, acho que não responder logo
é a decisão fulcral, mas eu costumo dizer que tenho ali o meu limite. Que o jogo, antes de se tornar assim um jogo muito conflituoso e com contestações, nós já o sentimos. E acho que é aí que nós devemos atuar e falar com os jogadores. Eu tenho muita mania de falar com os jogadores, mas assim, conversas amigáveis, para eles perceberem que nós não estamos lá para os prejudicar. Nós só os queremos ajudar e tomar as melhores decisões. E eu acho que é muito por aí, é não responder no momento, porque ele está de cabeça quente e tudo o que vamos dizer ele nos vai ouvir, mas é antes, precaver, falar com eles. Eu geralmente gosto de sair dos jogos com 22 amigos. Sim. Ou mais, não é? E Ou depois mais, também existe sim, o banco, não suplentes. é? O banco também existe, não é? Sim. Mas os bancos já podem falar mais, estão mais longe. Sim, esses não ouço tanto. Já não os ouvem tanto. É para o assistente. Exatamente. A vossa equipa de arbitragem é composta totalmente por senhoras ou é misto? É misto. É misto, sim. Eu tenho 2 assistentes. Eu tenho 2 assistentes e a quarta árbitra é uma mulher. E o ano passado a Eduarda era a minha assistente. Este ano subiu à federação. Só que há um grande problema em encontrarmos mulheres, porque nós já estamos também num nível na federação que não podemos levar estagiárias logo no início, porque já são jogos mais importantes e que não são aqueles jogos bons para aprender. Temos de aprender nos jogos que devemos aprender. Por isso é que eu tenho a quarta elemento, que é uma mulher para ajudar. Mas falta mulheres na arbitragem, porque ainda somos muito poucas. Isso é um apelo que vocês também querem fazer. Sim. Ou seja, trazer mais, mostrar também o lado bom da arbitragem, que é possível também e que é necessário também termos uma perspectiva e um olhar feminino sobre o jogo. Sim. Muito bem. Agora também coloco esta questão, porque acho que é perfeita neste timing. Vocês acham que, pelo facto de serem mulheres, conseguem gerir melhor aquelas situações de conflito entre os jogadores? Sentem que eles também têm mais respeito por vocês? Porque lá está, é o sexo feminino, ou seja, por norma o homem tem que ter mais respeito. Acham que isso é uma vantagem boa para vocês? Ou no calor do jogo é tudo igual? Ou seja, ninguém liga a nada e toda a gente reclama com toda a gente e o facto de vocês serem mulheres é igual? Eu acho que há uma grande diferença e que eles têm muito mais respeito por nós e que não falam para um homem como falam para nós, mesmo quando estão a contestar. Mas o que eu acho que é muito diferente é que eles não estão habituados à presença de mulheres, e então tudo o que é desconhecido é muito difícil de aceitar. E a partir do momento que eles veem que nós somos competentes e que estamos lá a fazer um bom trabalho, eles aceitam-nos com muita naturalidade, com essa vantagem de que são muito mais compreensivos e que não vêm logo para cima de nós. Não há ali tanta testosterona. Exatamente. E é mais fácil conseguirem vocês gerir esse... Eduarda, partilhas dessa opinião? Sim, sem dúvida. Acho que, pelo menos mesmo os meus colegas de equipe, eles estão sempre a dizer que quando são eles a tomar uma decisão é uma coisa e quando sou eu é outra. Muitas vezes o facto de eu estar na equipa ainda foca mais os insultos para eles, porque em vez de ser a dividir por 3 é só a dividir por 2. Eles à menina não vão insultar. É. E da bancada, sentem o mesmo ou isso já é diferente? Eu acho que na bancada é diferente. Acho que às vezes arrisco-me a dizer que na bancada, por ser uma mulher, ainda insultam mais. Sim, são comentários mais sexistas e a parte que me choca mais é que vem mais de mulheres, esses comentários, do que propriamente de homens. Eu acho que é algo que está enraizado na nossa sociedade e que temos de mudar aos poucos. Já me mandaram mulheres ir lavar a louça para casa, o que não faz nenhum sentido, mas é verdade. E são situações que temos de expor para ver se a mentalidade vai mudando. Sim, aquela cultura desportiva tem que evoluir, não é? E faz parte. E calculo que não seja muito agradável, não seja muito fácil também ouvir isso e vocês não podem responder. Vocês têm que estar ali, manter sempre a postura e calculo que também seja algo que lá está, que vocês têm que trabalhar bastante, essa vertente psicológica de conseguir controlar esses também, porque nós também temos ímpetos, não é? Os árbitros também têm a vontade de responder quando estão a ser insultados, não é? E vocês nunca o podem fazer. Os jogadores é normal fazerem e fazem muitas vezes, não é? Mas vocês, um árbitro, nunca vemos isso acontecer. Sim. Isso é trabalhado? É assim, eu pessoalmente, quando estou dentro de campo, não ouço 90% das coisas que dizem. Quando ouço é quando vamos para o intervalo, final de jogo, e aí sou sincera. Acho que essa minha capacidade de saber ouvir e tolerar, em vez de estar a aumentar, está a diminuir.
cada vez menos fico tolerante a determinados comentários, porque acho que a sociedade, em vez de estar a evoluir, está a regredir. E chegar ao final do jogo, acho que as pessoas estão a ultrapassar os limites completamente do que é aceitável socialmente, e cada vez menos tenho essa capacidade de saber aceitar e de saber continuar com um sorriso na cara como se nada fosse. Acho que os árbitros não o devem fazer, acho que emoções durante o jogo acontecem e uma pessoa tem que saber aceitar isso, mas há determinados atos de violência, quer física, quer verbal, que não são aceitáveis e devem ser expostos, e uma pessoa não tem que tolerar nem aceitar, porque lá está. Nem pode ser normal esses atos acontecerem. Não pode ser aceitável pela sociedade isso. Eu acho que o árbitro, como ali tem de ter uma certa responsabilidade, certo? Que lhe cabe a si, não deve responder, mas sim a expor, porque não é só a violência física, que é muito grave, que é o problema, é também a verbal. Insultam-nos a nós, insultam a nossa família, e além de insultar, fazem muitas vezes ameaças. Eu acho que nós não devemos reagir, porque temos ali uma certa missão de responsabilidade por aquele jogo, mas que devemos expor estas situações porque não são normais e não podem ser consideradas normais. Toleradas. Exatamente. Concordo plenamente. Aliás, este fim de semana ainda houveram três agressões a árbitros e é algo que não pode ser normal, nem pode ser deixado passar assim em branco como se fizesse parte do jogo, que não faz. Isto é um desporto e tem que continuar a ser um desporto e não ser vivido num ambiente de guerra, de guerrilha sempre. Vocês sentem isso muitas vezes, que isso acontece muitas vezes. Ou seja, eu imagino como é que é preparar um derby ou um jogo que vocês sabem que vai ser muito... Vocês à partida já sabem que vai ter muitos ânimos exaltados. Vocês fazem um trabalho específico, também fazem a observação de jogadores, de elementos de equipa técnica, que vocês sabem que poderão ser mais problemáticos? Sim. Nós à partida nós temos o que nós chamamos de scouting, que nós fazemos todos os jogos, em que exploramos a equipa, como é que ela joga, vemos os jogos, também já sabemos o comportamento da equipa técnica por jogos que já fizemos anteriormente ou mesmo por colegas, e temos noção disso. Mas isso é algo que nós fazemos também regular e que as pessoas também não têm noção que nós o fazemos. Claro que se calhar em jogos mais preponderantes, não é? O fazemos de forma mais exaustiva, mas é algo que nós fazemos para todos os jogos. Muito bem. Eduardo, queres acrescentar alguma coisa relativamente a esta temática? Foi o que a Tânia disse, nós já nos preparamos, acho que quer seja um derby ou quer seja um jogo de último contra penúltimo, preparámos-nos sempre de quase igual forma. Basicamente, exatamente. Fazem um trabalho de scouting como os jogadores e como os treinadores, avaliam as outras equipas, também os adversários. Vocês fazem para duas equipas, não é só para uma. Sim. Também é importante realçar. Quais é que são as decisões mais difíceis de tomar durante uma partida para vocês? Para mim, as decisões mais difíceis são as não decisões. Eu acho que é um bom tema. É um bom tema a explorar. Eu acho que é muito mais difícil não assinalar um penalti do que assinalar um penalti. Aqueles lances que ficam ali no limbo, acho que são os mais difíceis de nós tomarmos a decisão. Um não penalti, uma não expulsão. Para mim acaba por ser mais difícil do que propriamente o contrário. Sim. Perfeitamente, percebi perfeitamente. Acho que lá em casa também. Sim, sou da mesma opinião. Porque quando nós tomamos uma decisão, digamos, conseguimos vender essa decisão ou não, e nós tentamos sempre vendê-la o melhor possível. E quando não tomamos nenhuma decisão, aí pode ficar muita coisa em aberto. E mesmo nós podemos ficar a pensar, e aquele será que devia ter sido, não podia não ter sido, devia ter assinalado, se tivesse assinalado aquele, se calhar isto não acontecia, e é um bocado por aí. Por isso é que muitas vezes, se calhar, vemos o jogo, lá está, para vocês controlarem o jogo, têm que apitar também para se protegerem um pouco. É um bocadinho esse o raciocínio também que eu também acho que vocês tomam, não é? Para se protegerem um bocadinho, para o jogo não começar a escalar. Mas eu, por acaso, eu não gosto de fazer isso, porque eu acho que a partir do momento que nós começamos a ter um critério muito apertado, já assinalar tudo, a dar muitos cartões amarelos, perde-se a essência do futebol. Bloqueias o jogo.
bloqueio completamente o jogo, não há jogo de futebol. E então o que eu tento é mais, antes pelos diálogos, controlar o jogo pelos diálogos e deixá-los jogar, porque acho que devemos privilegiar o futebol acima de tudo. Claro que há jogos que eles não querem jogar. Pois, isso é uma questão muito, muito interessante. O Joel também, o Joel Val esteve cá também, Sim. e ele também falou um bocadinho nisso, que por vezes as equipas não querem jogar e o árbitro não as pode pôr a jogar. E tem uma tarefa super difícil depois, por si daí. A partir do momento que não querem jogar, nós temos de responder, não é? Não podemos responder de forma diferente. Os jogadores é que, de certa forma, comandam o jogo e o árbitro só responde àquilo que os jogadores querem. Exatamente. Realçando aquilo que a Tânia disse, acho que a essência do futebol cada vez mais está a perder, porque o que nós vemos, e eu falo por mim, as equipas estão à espera que o árbitro tenha um critério apertado. Difícil quando chega alguém que tem um critério mais largo, eles não gostam. E eu já fiz vários jogos em que os jogadores, mesmo quando há esse critério, e eles, lá está, acabam por aceitar esse critério, chegam ao final do jogo fisicamente de rastos, porque nota-se nitidamente que não estão habituados a esse critério. Estão habituados a que o jogo esteja sempre parado, a que seja falta por qualquer contacto, e cada vez, e assim, eu acho que há uns 10 anos atrás não era assim. O futebol era muito mais intenso. Agora é muito mais, lá está, pausado, não há tanta intensidade nos contactos, nas disputas de bola. É uma coisa que se tem notado substancialmente ao longo dos anos. E fala-se tanto no tempo útil de jogo e que por vezes a culpa é do árbitro, que apita isto e apita aquilo, e na verdade vocês estão a dar-nos aqui o feedback que também nos interessa muito, porque nós só ouvimos a parte dos treinadores e a parte dos jogadores, quando na verdade vocês também estão a sentir isso, que queriam dar mais jogo, não queriam apitar tantas coisas, mas na verdade são forçados a apitar porque é assim que está enraizado, não é? É quase como uma cultura, é assim que tem que ser e vocês têm que se adaptar a isso, e não o contrário. Sim, sim. Muito bem. E agora também faço esta questão também, como é que vocês se definem como árbitras? Porque lá falaste um bocadinho disso, Tânia, e eu agora fiquei com curiosidade, queria também saber como é que vocês se definem, se é mais à inglesa, ou seja, deixar jogar, ou se preferem controlar mais o jogo para que ele não escala muitas vezes para sítios que não queremos, não é? Eu gosto de apitar poucas faltas, porque gosto de os deixar jogar. Claro que isso requer outro tipo de coisas, como por exemplo, tenho de controlar mais os jogadores com esses tais diálogos que eu falei, explicar-lhes. Sinto que, por exemplo, nos primeiros 5 minutos, quando eu estou a deixar de jogar muito, que eles não percebem aquilo porque não estão habituados, mas facilmente aceitam. E até estava a falar com ela na viagem para cá, que no meu último jogo arbitrei 14 faltas no total, o que é muito bom, porque já estamos a ver jogos da Primeira Liga com cerca de 50 faltas. Sim. E geralmente a culpa é do árbitro, a culpa não é do árbitro, porque são os jogadores que pedem. Sim. São os jogadores que não querem jogar, os jogadores que passam a vida no chão. O clássico, ir à linha de canto, ficar ali à espera que chegue o oponente para o contacto. O encosto, exatamente. E acho que é algo que temos de combater. Eu sou uma árbitra que gosta de deixar jogar e gosta de apitar pouco e poucos cartões. Passar um bocadinho invisível no jogo. Exatamente. Muito bem. E tu, Eduarda? Eu também. Andamos na mesma equipa e acho que em termos de estratégia, a nossa estratégia é muito parecida, a nossa maneira de arbitrar é muito parecida, e eu também gosto de priorizar o deixar jogar, e mesmo que haja contacto, se não for nada muito considerável, eu deixo jogar, porque contactos são coisas normais e os jogadores cada vez menos estão habituados a que exista contacto. Qualquer coisa já estão no chão e depois lá está. É um 31. Para vocês, quais é que são os critérios que definem uma boa arbitragem no final de um jogo? Esta é uma pergunta difícil. É muito difícil porque depende de jogo para jogo. Porque eu acho que nós nunca conseguimos agradar a todos, mas acho que é um jogo em que pode haver um jogo com muitas faltas que seja um jogo bem conseguido. Eu acho que é sentir que houve ali futebol, que as duas equipas que se sentiram bem no terreno de jogo, porque também é preciso isso,
e que não houve ali conflitos. Para mim, um bom jogo também não pode haver aquele tipo de conflitos, aquelas guerrilhas entre os jogadores que muitas vezes acontecem. Mas acho que é algo muito ambíguo o que é um jogo bem conseguido, porque um jogo bem conseguido para a equipa de arbitragem provavelmente não vai ser um jogo bem conseguido para uma equipa, porque perdeu. E o árbitro é sempre o lado expiratório, não é hipótese, não é? Não, mas, por exemplo, mesmo que dê uns parabéns, que já me aconteceu, mesmo perdendo, dão uns parabéns, mas não foi um jogo bem conseguido para aquela equipa, porque o resultado não coincidiu. Sim. Mas sim, é um jogo em que os jogadores, com fair play, que é o que se fala tanto, fair play e respeito, eu acho que são as duas condições fulcrais para ser um jogo bem conseguido. Porque a partir do momento que não há isso, para mim nunca, mesmo que eu tenha acertado tudo, se houve ali um conflito, se houve falta de respeito entre os jogadores, se houve falta de respeito para a equipa de arbitragem, já não é um jogo bem conseguido. Exato, jamais. Sim. Jamais. E para ti, Eduarda? Eu acho que o respeito, sem dúvida, é o mais importante. E acho que é o que mais se deve realçar, porque mostra que a sociedade está bem instruída e a caminhar no caminho certo, digamos, a fazer o caminho certo. Mas, para além disso, eu acho que também um jogo bem concedido, como a Tânia mencionou há pouco, é quando a equipa que perde vem-nos dar os parabéns e diz que foi uma boa arbitragem, que isso demonstra, assim, quando a equipa ganha diz que gosta, uma pessoa nunca deve confiar, porque é sempre suspeito, não é? Mas quando a equipa que perde dá os parabéns, aí uma pessoa já fica com a mente mais tranquila. Perfeito. Vocês gostariam de ter acesso ao VAR, por exemplo? Acham que, e depois eu também faço esta questão, porque existe muita polémica em relação ao VAR, e relativamente ao VAR, vocês acham que também concordam com o facto de vir trazer mais transparência ao futebol? Eu acho que sim, porque nós somos humanos e há lances que nós não conseguimos ver, que é impossível humanamente para o árbitro ver, e poderiam acabar ali penaltis por assinalar, cartões vermelhos por mostrar, e o VAR é a coisa boa que ele só atua em casos claros e óbvios, que são aqueles casos que não pode mesmo deixar passar. E eu acho que por isso trouxe mais transparência ao futebol e que foi uma boa adição ao futebol. Uma boa adição. E agora até está na Liga 3, agora na fase de subida foi implementada e acho que está a correr muito bem. Sim, também já este fim de semana, por exemplo, já foi bom o VAR ter estado presente, por exemplo. E tu, Eduarda? É assim, eu acho que tem um bocado as duas faces da moeda. Tem essa parte boa de que não deixa erros claros e óbvios por assinalar, mas depois lá está, eu acho que o VAR ainda veio tornar as pessoas menos tolerantes ao erro, porque se calhar antigamente o árbitro errava e ele não era alguma coisa nas costas dele ou ele não via, ainda se tolerava. Agora, se há um erro que não é mencionado, nem é relatado nem por um nem por outro, as pessoas são 10 vezes mais intolerantes, acham que não têm noção do funcionamento do VAR e depois isso também leva a que ainda critiquem mais e falem mais, quer o árbitro, quer o VAR. Eu acho que na sociedade portuguesa o VAR ainda não está com a função que deveria estar, porque as pessoas ainda não conseguiram perceber para que é que existe o VAR, nem conseguem e ainda ficaram ainda mais intolerantes a qualquer erro que possa existir, quer seja erro de intervenção do VAR ou não, porque as pessoas nem sabem quais são os erros em que o VAR pode intervir e isso ainda levou a mais contestação. Sim, eu também acho que isso acontece, muitas pessoas não têm a noção que o VAR só pode intervir em determinadas situações. Exatamente, em lances capitais. E há tantos programas de futebol e não há nenhum que ensine à sociedade aquelas leis de jogo básicas que qualquer adepto de futebol deveria saber. Eu acho que também se devia investir um pouco nisso. Não é só saber a cor do equipamento do clube, não é? Exatamente. Agora tem o ex-árbitro Duarte Gomes, sim, com o kick-off, que já mostra à sociedade e que tem feito grandes progressos nesse nível, porque as pessoas nem sabem quando é que, como a Eduardo estava a dizer, quando é que o VAR atua. Pode atuar, não é? Sim. Ou acham que é o árbitro que tem que pedir ajuda ao VAR, quando isso não acontece. Há ideias, o VAR surgiu, mas, digamos, o seu funcionamento ou explicação as pessoas não têm noção. Então depois lá está, o julgamento acontece muito mais rapidamente e facilmente. E é logo em praça pública, vocês não têm hipótese para se defenderem, não é? Muito bem. Vocês também sentem,
Estávamos a falar há pouco relativamente àquilo que os jogadores querem muitas vezes não jogar e não conseguem aguentar um ritmo tão alto se vocês deixarem jogar. Vocês também acham que eles muitas vezes simulam muito, cada vez se simula mais? Acham que, e por exemplo, isto também é uma questão que eu gosto de colocar, vocês através da linguagem do PNL, da programação neurolinguística, vocês conseguem perceber se um jogador está a simular uma falta através da sua queda, ou isso cada vez está mais difícil porque eles treinam as quedas, basicamente. Vocês têm essa percepção? Acham que isso faz algum sentido? Eu acho que faz sentido. Claro que, por exemplo, na Primeira Liga as quedas são bem mais ensinadas do que nas divisões em que nós atuamos. Sim, porque nós vemos na televisão muitas vezes. Muito difícil. Sim, sim. E acho que essa realidade nós não podemos falar, porque num jogo de Primeira Liga, claramente há jogadores que depois também são identificados. E às vezes é mesmo penalti e o árbitro já não marca porque aquele jogador simula sempre. Pois. Mas também acho que agora se combate mais esse estilo de jogo. Acho que cada vez mais se marcam simulações. Acho que antigamente não se via a quantidade de simulações que se vê atualmente nos jogos. Sim. Esse jogo está a ser cada vez mais combatido até pelos árbitros, do meu Sim. ponto de vista. Acho que Sim, cada vez mais cartões amarelos a ser dados. Por simulação, sim. Vê-se claramente isso. Sim. E tu, Eduarda, qual é que é a tua opinião relativamente a isso? Eu também acho que sim, os jogadores, lá está, querem ganhar a falta e simulam o melhor que conseguem, mas há indicadores que nos ajudam a identificar essas simulações. Na queda, no comportamento que eles têm após o contacto, há coisas que já, digamos, é um padrão e que nós conseguimos, lá está, distinguir o que é simulação ou não. Acho que isso está mais enraizado no futebol masculino. O futebol feminino, elas não simulam tanto, são mais honestas. São uma boa questão. Mais ou menos. Pelo menos na realidade que eu faço. Isso é uma boa questão. Estabelecer aqui o paralelo entre o futebol masculino e o feminino, acho interessante. Também podemos explorar um bocadinho isso. Agora, Tânia, tens uma opinião diferente, é isso? Sim, eu acho que elas já estão a começar a aprender a simular e as mulheres do futebol é totalmente diferente, porque há equipas que ainda são totalmente transparentes e honestas, do género, só fica no chão mesmo se for falta, e há outras que não. E nós não conseguimos ver tão facilmente a reação da jogadora, porque nos homens até temos os indicadores para ser falta e aquelas faltas temos para marcar. No Sim. feminino, pode haver uma falta bem dura que elas não se queixam. E eu acho que isso traz muitas complicações, mas elas simulam. E eu acho que bem que simulam que é para ser igual ao masculino. Claro. Igualdade. Não se fica a perder em nada. Nós estamos lá para assinalar as simulações e para contrariar isso. Muito bem. Quantas leis de jogo é que vocês têm que dominar? Conseguem nos descrever um pouco, basicamente, quantas leis de jogo é que vocês têm de saber para ir arbitrar um jogo? 17. Mais normas, sim. mais normas, instruções, mais regulamentos das competições. Isso é quanto? Isso, só para nós termos um bocadinho a ideia para percebermos. É assim, os árbitros têm o teste que avalia, nós temos um manual, que tem lá 17 leis e alguns complementos. E isso tem basicamente todas as leis, chamamos as leis de jogo, que é o nosso manual. Mas para além disso temos as normas e regulamentos, que são as partes mais burocráticas, que temos também de saber. E depois também temos os regulamentos das competições, por cada competição, número de substituições, as paragens, número de quem pode estar no banco, as regras. Isso é tudo uma burocracia muito grande e vocês têm de saber elas todas. Sim. Mas, por exemplo, as leis de jogo alteram todos os anos, mas alteram pouco. Ou seja, eu costumo dizer que já sei quase o livro de cor, porque aquilo muda muito pouquinho e nós estamos constantemente a ser avaliados, então aquilo já está muito enraizado. Se bem que eu gosto sempre de ver porque há coisas que esquecem. Sim. Mas basicamente, qual é que é a parte mais fácil de treinar? É a parte física ou a parte de saber todas essas questões, como estavas a falar da questão dos bancos, se os jogadores vão aquecer têm que levar colete, têm que ir para a respectiva área de aquecimento, ou seja, vocês quando estão no jogo têm que controlar tudo isso.
Além disso, vocês também têm que estar fisicamente aptas, porque têm que aguentar um jogo sempre a correr. Não é como os jogadores que, se foram fazer direito e a bola estiver no outro lado oposto, pode descansar um bocadinho. O árbitro não, tem que estar sempre de um lado para o outro a fazer quilómetros. Toda a gente mostra os quilómetros dos jogadores, mas nunca mostra um quilómetro dos árbitros. E eu queria também perceber um bocadinho esse lado, porque é isso que nos traz cá hoje, é o lado do árbitro. Eu acho que tanto a vertente física como a vertente dessa questão de coisas mais burocráticas são as mais fáceis, porque treinar depende de nós, estar bem fisicamente depende unicamente de nós e saber as leis e regulamentos também depende unicamente de nós, ou seja, é o nosso esforço que está ali refletido. Acho que a parte mais complicada de treinar é a vertente técnica, porque lá está, nós podemos ver muitos vídeos, muitos jogos, mas nunca há 2 lances iguais, nunca há 2 jogos iguais. Uma equipa que foi num jogo assim, no jogo a seguir se calhar vai ser uma equipa completamente diferente e acho que isso é a parte mais difícil de treinar devido, lá está, à imprevisibilidade do futebol. Eu sou da mesma opinião da Eduarda. A parte física já fica enraizada no árbitro, o árbitro já não passa sem treinar. As leis de jogo, foi como disse, é uma questão de repetição, porque todos os anos mudam, mas mudam um bocadinho e nós já sabemos. Em termos burocráticos, temos lá os assistentes, por exemplo, estava a referir-se àquela parte dos suplentes. Sim, sim. É da responsabilidade do assistente, ou por exemplo, ou do quarto árbitro, quando há quarto árbitro. E temos de delegar funções e nisso eles também nos ajudam. Claro que em campo as decisões acabam por ser o mais difícil de treinar, mas também se treina. Eu acho que cada vez que se vê mais, quando vejo futebol, estou a treinar, porque eu vejo futebol e antes do árbitro decidir, eu já estou aqui, olha, para mim é pontapé, penalti e cartão amarelo. Ele faz diferente, eu gravo e mando para algum árbitro assim mais experiente. E ele diz-me, olha, pontapé, penalti e cartão amarelo. E eu, ok, estou segura. E a ver os meus jogos, porque, não sei se também falo por ti, mas a primeira vez que eu vi um jogo meu, eu disse, isto sou eu a apitar? Porque uma pessoa não tem noção até ser gravada e é o que um artista amigo meu diz, que ele era o melhor do mundo até aparecer na televisão. Pois, compreendo. Sim, lá está, nós quando estamos dentro de campo não consegues ter toda essa percepção, não consegues fazer o zoom out e perceber a tua avaliação, não é? É quase como nós estamos a fazer uma entrevista, também temos que ver o pós para perceber o que é que podemos melhorar e acho interessante essa vertente. Também tiveste esse impacto quando viste o teu primeiro jogo, Eduardo? Tive. E acho que é uma coisa muito importante e que as pessoas também não têm noção, mas nós, para além de tudo o que fazemos, gravámos muitos jogos nossos e depois ainda analisámos o jogo pós-jogo. Ou seja, nós estamos no jogo e ainda vamos repetir os 90 minutos a ver, a cortar, a ver como é que devia ter sido a nossa movimentação, se devíamos ter assinalado mais essa falta, a nossa sinalética, a nossa imagem corporal, a nossa técnica de corrida. Nós fazemos esta análise exaustiva imensas vezes para conseguirmos, lá está, melhorar. Porque o primeiro é sempre um bocado, pronto. Aquele misto de emoções, vocês não sabem se estão felizes, estão com aquela ansiedade boa, mas também aquele nervosismo. Vocês, deslocação dentro de campo, vocês também têm que ter muita atenção ao tipo de passe que os jogadores vão fazer, se estão na linha de passe. Como é que é a vossa movimentação dentro de campo? Ou seja, o Joel falou-nos um bocadinho daquela... Diagonal? Na diagonal, exatamente. Eu queria que nos falassem um pouco mais sobre isso para nós percebermos como é que é vocês deslocarem-se dentro de campo e serem invisíveis, quando é impossível ser invisível. O árbitro tem aquela, como já falou, a clássica diagonal, que é basicamente o campo é um retângulo e nós fazemos a linha e a diagonal é um círculo oval em torno dessa linha, que é basicamente para nós não andarmos no círculo central, para andarmos sempre de lado ou atrás, não é? Para vermos o campo, mas cada vez mais costuma-se dizer que a melhor posição para o árbitro é aquela em que ele vê o lance da melhor forma. Por vezes a diagonal não é a posição correta e para mim foi das coisas mais difíceis de trabalhar porque a movimentação varia de jogo para jogo. Por exemplo, no feminino, estamos a falar na viagem de carro, os pontapés de baliza geralmente são muito mais curtos e a movimentação não podemos estar naquele sítio clássico, temos de adaptar. Mas basicamente, assim, para o público geral, há uma linha a traçar o retângulo e é aquela diagonal à volta, que é para nós não andarmos no círculo central, porque
porque nós ali não podemos, de certa forma, masturbar os jogadores, temos de deixar as linhas de passe abertas e estarmos perto, essencialmente, nas áreas para decidir. Mas eu acho que é com a prática e com o hábito e chegamos lá. Muito importante a questão de também, lá está, nós para além da arbitragem temos que perceber de futebol, para conseguir perceber o que é que os jogadores vão fazer. Ter uma boa leitura de jogo é fundamental, porque às vezes indicadores de como o jogador olhar para cima e saber que vai jogar longo, ou estar a olhar para o lado e saber que vai jogar mais curto ali no colega que está ali ao lado, isso são indicadores que nos ajudam bastante. E por isso é que lá está, a haver muito futebol ajuda, porque se tivermos uma boa leitura de jogo, a nossa movimentação vai ser muito mais fácil, vamos estar melhor colocados e lá está, estando melhor colocados, tomamos melhores decisões. E depois cada jogo é um jogo e eu, por exemplo, estou sempre atenta nos 2 primeiros pontapés de baliza, porque geralmente há sempre ali uma jogada. A partir do momento que eu sei que eles batem, geralmente batem sempre para o mesmo sítio, já sei onde é que me colocar, já sei que também com o scouting, aquela preparação que nós fazemos, já sabemos se a equipa joga mais pelas laterais, se mete a bola no primeiro ou segundo avançado, sabemos isso tudo. E lá dentro de campo também temos de analisar, ver como é que batem os pontapés de baliza logo à partida, como é que batem os cantos e aquilo que ela está a falar de antecipar e saber, basicamente. Sim. Basicamente as pessoas têm a ideia que os árbitros não percebem nada de futebol, não sabem nada, só sabem apitar, mais nada. Mas é precisamente o contrário, vocês também têm que dominar muitas das leis do jogo, mas taticamente, para conseguirem atuar da melhor forma. Sim. Perfeito. Acho que isso também é importante também para o público perceber que vocês não estão ali só com o apito na mão e não percebem nada daquilo. Na verdade, percebem muito mais e que a maior parte das pessoas que estão os treinadores de bancada, não é? Sim, sim. Vocês, em média, têm noção quantas decisões tomam por jogo? Isso eu também gosto de colocar para perceber aqui um bocadinho. A partir do momento que contabilizamos as não decisões como decisões? Eu acho que sim, porque acabam por ser uma decisão. Cada contacto que nós não assinalamos ou que assinalamos é uma decisão. Sim, ou seja, infinitas. São infinitas. Eu acho que sim, que são infinitas. Basicamente vocês entram em campo e estão sempre a tomar decisões, constantemente. Sempre. Sim, essa por acaso é uma boa questão, apanhaste-me de surpresa. A parte de não decisão é uma decisão também. Sim, as pessoas não têm muitas vezes noção. Porque vocês, lá está, para deixar jogar, têm que tomar a decisão que não foi falta. Sim. O jogo continua. Muito bem. Estavam-me a falar há pouco da questão dos programas de entretenimento. Vocês acham que seria fundamental criar mais programas sobre as leis do jogo? Para as pessoas em casa perceberem mais sobre o jogo em si, não só, por exemplo, existem milhares de programas sobre transferências e só tinta a ser gasta sobre isso, mas não há sobre as leis de jogo, sobre o vosso trabalho, para as pessoas também ficarem mais informadas sobre futebol. Vocês acham que isso era fundamental para a cultura desportiva em Portugal se desenvolver e o vosso trabalho também vocês lá depois, claro, vai evoluir também nesse sentido, nessa evolução? Sim, eu acho que sim, mas eu apostaria em algo não muito maçador, por exemplo, 5 minutos de leis de jogo. Assim, uma coisa muito breve, que até tivesse num horário, com as pessoas estivessem lá sentadas num horário nobre, só 5 minutos, até de perguntas, com mais interação, para as pessoas até discutirem em casa. Vídeos, etc. Esse tipo de mostrar coisas. O vídeo, abordar porque é que é assim e porque é que não é diferente. Isso era muito importante. E mesmo dar mais voz ao árbitro, porque na televisão nós fartámos de ver jogadores, treinadores a falarem, mas o árbitro acho que dificilmente vemos, a não ser, lá está o Duarte Gomes, mas já não é árbitro, porque árbitros no ativo dificilmente vemos o árbitro a dar a sua opinião ou a expor, digamos, o seu trabalho, a sua visão. Acho que mesmo nós, eu falo por mim, quando passámos de pessoas comuns e tirámos o curso e depois começámos a conviver com árbitros mesmo da Primeira Liga e tudo, deu-nos uma noção da realidade completamente diferente. E não só eu que sou árbitra, mesmo a minha família e amigos, pelo contacto que têm comigo e tudo, agora o comportamento deles é completamente diferente e abordam
o futebol de uma maneira diferente. Porquê? Porque tenho-me a mim nessa realidade enquanto árbitra, mas lá está, porque eu falei com eles, porque eu expus a situação. Se calhar os árbitros também o fazem, ao seu círculo de amigos e família, mas de assim, uma maneira global para a sociedade isso não acontece. O árbitro não tem voz. Mas eu também acho que isso é um pouco difícil porque a sociedade não está preparada ainda para ouvir o árbitro. Acho que ainda há trabalhos mais precoces antes de pormos o árbitro nessa posição, porque a partir do momento que o árbitro fala em público, poderá dizer muitas coisas que irão ser motivo para essas mesmas pessoas que o criticam dentro de campo também o criticarem fora. Eu acho que não é uma medida que nós devemos tomar já, na minha opinião. Devemos antes por estas medidas iniciais de explicar à população, educar a população e só depois pôr o árbitro nessa posição, porque é uma posição em que ele fica muito, de certa forma, indefeso, porque se expõe. E para mim acho que há aqui o trabalho antes, porque não, eu acho que nunca fiz nenhum jogo sem ser insultada na bancada. E em 8 anos. Ou seja, é impossível. E não tive mal em todos, não é? Com 8 anos tivesse mal em todos. Já não era árbitra, com certeza, não é? Já não eras árbitra. Sim, mas isso é importante. E agora também coloco aqui a questão. Vocês acham que um árbitro em Portugal pode assumir a sua cor clubística? Porque muitos outros árbitros também têm o seu clube. E é perfeitamente normal terem o seu clube, porque gostam de futebol. É perfeitamente normal gostarem de um clube em concreto. Vocês acham que é possível um árbitro assumir a sua cor clubística? Ou no dia a seguir vai ser completamente... Não é possível, porque lá está, foi o que a Tânia disse, a sociedade não está preparada para isso. Mas sinceramente acho que a sociedade não está preparada nem para isso, nem para seja o que for, porque lá está, nós somos insultados, mas os insultos não vêm só para nós. Os insultos vêm para qualquer direção, porque é a sociedade em que estamos, tanto nos insultam a nós como ao jogador adversário, ou como as pessoas insultam gratuitamente qualquer coisa que se oponha ao que elas defendem. E acho que lá está, a sociedade não está educada para isso. Em relação a essa questão do clube, muito menos. Nem vos vou perguntar qual é que é a vossa cor clubística, estou a brincar. Mas eu, por exemplo, atualmente não consigo ter clube. Não consigo ver um jogo de futebol e apoiar nenhum clube porque tem a parte do árbitro e estou sempre a apoiar o árbitro, não consigo ter clube. E antes via um jogo de futebol e se calhar o árbitro era algo que eu nem reparava e agora estou mais focada no árbitro. Vocês basicamente são um clube do árbitro. É a terceira equipa. Sim. Que é fundamental, sem ela não há jogo de futebol. Mas respondendo à questão, a sociedade ainda não está preparada para um árbitro dizer se tiver clube, qual o clube em questão, porque provavelmente se no próximo fim de semana for arbitrar esse clube... Está tramado. Não há... Está tramado. Não há outra palavra, não é? Está tramado. Mas o que as pessoas não percebem é que nós estamos lá mesmo para fazer o nosso melhor e nós erramos como os jogadores erram e eu acho que é isso que ainda as pessoas não conseguem perceber e não é, o árbitro até pode ter um X-clube e apitar esse clube que certamente não vai fazer nada para beneficiar esse clube, ele vai fazer pautar para uma arbitragem justa porque é isso que nós defendemos e só que, claro, com aquele misto de emoções as pessoas se desnorteiam-se e não conseguem ver o princípio fulcral e perde-se aquele respeito, que eu acho que é a palavra-chave que devemos ter agora no futebol. Sim. E ao facto das pessoas verem o seu clube e não verem o jogo Mais de futebol. nada, exatamente. É um bocadinho por aí. E como é que no meio de tanta polémica e tanta suspensão é possível cativar mais jovens para a arbitragem? Neste caso, mais senhoras para arbitrar. O que é que acham que é necessário fazer para que isso aconteça? Eu acho que em termos de mulheres é mesmo publicitar que as mulheres também podem ser árbitras, porque eu sinto que ainda há muita gente que não sabe que pode ser mulher e que pode ser árbitra. E daí é que eu faço um apelo para toda a gente que está a ouvir, raparigas novas, que se dirijam às associações de futebol onde pertencem. Às distritais, a Associação de distritais, Futebol de Braga, de Porto, Bragança, etc. E que peçam e que experimentem, que fiquem lá até ao primeiro jogo. Porque nós precisamos de árbitras e ainda poderão integrar umas das nossas equipas, nós estamos cá para ajudar.
E assim como podem ver, eu com a arbitragem conheci a Tânia, que neste momento é das minhas melhores amigas, portanto, traz boas amizades, traz adquirimos muitos conhecimentos, muita capacidade, que não adquirimos em mais lado nenhum, em nenhum workshop, em nenhuma formação, nos vai dar as capacidades que temos e que adquirimos com a arbitragem. E também para não falar das pessoas que conhecemos, dos contactos que estabelecemos, das amizades que fazemos. Acho que isso até é das coisas mais importantes, é as relações que a arbitragem nos dá. Vocês basicamente até se anteciparam às minhas perguntas, basicamente responderam os benefícios de ser árbitro e tudo. Muito bem, gostei muito. E agora tenho aqui acho que é uma pergunta interessante, um bocado idílica, mas vamos a ela. Basicamente, aos árbitros é quase pedido um superpoder, não é? Um superpoder de observação, vocês não podem errar em nada. Se vocês pudessem escolher um superpoder, qual é que era o superpoder que vocês escolheriam? Mas em termos de árbitro? Sim. Se quiseres levar para a tua vida pessoal, também podes jogar com ele. Não precisa estar sempre com um apito na mão para estar presente, mas para desempenhares a tua função da melhor forma. Achas que existe algum superpoder? A antecipação, saber o que ia acontecer a seguir dava jeito, que sim, já estaria a pensar antes. Antecipação. Pensei em muitos, mas nunca pensei em antecipação, por acaso. E tu, Eduardo? Eu gostava de às vezes conseguir pôr as coisas em câmara lenta. Era mais fácil para analisar certos momentos e lances. Se conseguíssemos ver aquilo devagar, conseguíamos bem ver se tinha sido dentro da área, fora da área, onde é que tinha acertado, era ótimo se pudéssemos ver as coisas em câmara lenta. E assim é melhor que o meu. Antecipação. Mas atenção, nós vemos os programas em câmara lenta depois e mesmo assim é difícil às vezes tomarmos algumas decisões. E mesmo assim às vezes é complicado, portanto acho que deviam pensar nos vossos superpoderes. Acho que conseguem melhor. Muito bem. Agora, qual é que é a vossa ambição futura como árbitros de futebol? Qual é que é o vosso maior desejo dentro dessa profissão? Aquilo que vocês pretendem atingir? O meu é conseguir chegar aos campeonatos masculinos da Primeira Liga, que ainda não há nenhuma árbitra em Portugal na Primeira Liga. Acho que isso seria, digamos, o auge da minha carreira. Conseguir lá chegar. Perfeito. E eu prefiro pensar pequeno objetivo. Neste momento é mesmo o meu maior objetivo é ser a melhor árbitra que eu consiga ser, porque eu acho que depois de ser isso vou atingir os meus objetivos de forma indireta. Muito bem. Parece-me uma bela ideia. E agora estamos no final, já passamos aqui a 1 hora, portanto aquilo que nós tínhamos mais ou menos combinado foi rápido. Gostou muito ou foi muito difícil? Não, muito rápido. Porque essa também acho que passou muito rápido e acho que as pessoas lá em casa também vão gostar muito de ver o vosso episódio, porque acho que também esta vertente é muito importante, o olhar feminino para a arbitragem, que é muito importante, até porque nós precisamos de melhores mediadores de conflitos, gerir conflitos, e já deu para perceber que vocês têm essa capacidade. Portanto, acima de tudo, agora queria só que vocês deixassem um apelo, uma vez mais, que eu acho que é importante frisar uma vez mais, um apelo às jovens para que venham para a arbitragem, não tenham medo e que vão ser muito bem recebidas. Não sei, algo que vocês queiram dizer? Eu acho que é basicamente, se elas tiverem mais de 14 anos e se gostarem de futebol, eu acho que é uma carreira muito nobre, esta da arbitragem, e nós falamos aqui muitas burocracias, mas isto depois é algo que é enraizado em nós e que nós muitas vezes ajudamos quem chegar, lá está. Mesmo que muitas raparigas pensam assim, eu não percebo nada, eu gosto de futebol, mas não percebo nada. Eu digo, anda, experimentas, vais ter sempre pessoas mais experientes que te vão ensinar, porque lá está, ninguém nasce ensinado. Um jogador sénior teve que começar pelos benjamins. Provavelmente é uma formação constante e os árbitros é igual, eles vêm para cá com um conhecimento básico ou às vezes até nenhum e nós ajudamos, principalmente as mulheres, muitas vezes acham que não conseguem, que não têm apoio e tanto eu como a Tânia acho que estamos super disponíveis para apoiar e para ensinar, para acolher e para... E se forem de Braga, até somos nós as formadoras, por isso podem logo ter contacto direto connosco. E eu acho que sim, que devem vir. Bom repto. Experimentar. Foi um prazer recebê-las aqui no Atleta Canal, no Chá Futebol às 5. Acho que foi uma conversa muito interessante
e falámos aqui sobre temas muito pertinentes e que é importante e seguramente nos vamos ver mais vezes, porque esta é a nossa conversa, deu-nos aqui algumas ideias que poderemos fazer no futuro e acho que seria interessante. Uma grande reportagem sobre a vossa vida no cotidiano, por exemplo, acho que seria interessante também para desvendar ainda mais um pouco sobre a vida de uma árbitra no mundo do futebol, num clube de homens, por assim dizer. Por isso fica cá este convite também de uma futura reportagem com vocês e agradecer a vossa presença aqui e agradecer também a vossa presença aí em casa. Hoje temos um olhar feminino sobre o futebol e sobre a arbitragem e agradecemos uma vez mais a vossa presença aqui e a vocês aí em casa também. Até breve.